amor vai explodir e vai trazer vida aos mortos. Eu quero ver esta revolução perdida em tua liberdade. Esse mundo eu vencerei. Meu Deus não está morto, vive, está aqui dentro de mim, rugindo como leão. Meu Deus não está morto, vive, está aqui dentro de mim, rugindo como leão. Ele ruge, ele ruge, ele ruge como leão. A esperança cresce, as trevas fugirão. Minha fé está morta, eu necessito de ressurreição, perdida em tua liberdade. Esse mundo vencerei. Meu Deus não está morto, vive, está aqui dentro de mim, rugindo como leão. Meu Deus não está morto, vive, está aqui dentro de mim, rugindo como leão. Ele ruge, ele ruge, ele ruge como leão. Ele ruge, o céu vai rugir e o fogo cair. O chão vai tremer com o som do avivamento. O céu vai rugir e o fogo cair. O chão vai tremer com o som do avivamento. O céu vai rugir e o fogo cair. O chão vai tremer com o som do avivamento. Meu Deus não está morto, vivo está aqui dentro de mim, rugindo como um leão. Meu Deus não está morto, vivo está aqui dentro de mim, rugindo como um leão. Meu Deus não está morto, vivo está aqui dentro de mim, rugindo como um leão. Meu Deus não está morto, vive, está aqui dentro de mim, rugindo como um leão. Ele ruge, ele ruge, ele ruge como um leão. Ele ruge, ele ruge, ele ruge como um leão.
Boa noite, meus irmãos. Nós estamos aqui pela graça e a misericórdia de Deus para iniciar mais um culto da 10ª Igreja Batista em Itaperuna. E eu quero desejar a cada um de vocês as boas-vindas, todos que estão sintonizados conosco nesse momento, que Deus possa abençoar grandemente a sua vida. Eu quero apelar à sua consciência para que você ouça com atenção, para que você assista com atenção todas as partes do culto que serão realizadas durante essa noite. Que Deus possa abençoar grandemente a sua vida, a vida de cada um de nós, e vamos adorar a Deus do fundo do nosso coração, com toda a nossa alma e com todo o nosso entendimento. Como você já sabe, o que Jesus falou lá em João capítulo 4, Deus procura adoradores que o adoram em espírito e em verdade. E eu quero acreditar que você que está sintonizado conosco neste momento, que a partir desse momento o Espírito Santo possa trabalhar livremente no seu coração e na sua mente, que você seja grandemente abençoado pelo Senhor mais uma vez, por intermédio desse culto que não é nosso, mas é um culto em adoração ao Senhor, que merece toda a honra e toda a glória. Vamos orar, entregando o culto da noite nas mãos de Deus. Nosso Deus, nosso Pai, nós estamos aqui em nome de Jesus, e a nossa intenção, Senhor, é adorar-te em espírito e em verdade. Que todas as pessoas que estão sintonizadas conosco nesse momento possam receber a porção dobrada do Espírito e possam estar preparadas para adorar o Senhor de todo o coração. Em nome do Senhor Jesus, que todas as partes desse culto seja tão somente para enaltecer o nome do Senhor Jesus. Nós oramos assim, entregando o culto em tuas mãos, em nome de Jesus, que vive e reina hoje e sempre. Amém e amém. Porque Ele me amou, amo, multiplico, oro e reparto. Vem aí, aguarde! Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo bem Jesus. Já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Velhos reinos desse mundo, sem
Amém. Boa noite, meus irmãos e meus amigos. Eu quero agradecer a Deus o privilégio que Ele me concede mais uma vez nessa noite de estar aqui para compartilhar com cada um de vocês mais uma porção da palavra do nosso Deus. E eu quero ler no livro de João, no capítulo 15, verso 5. E o meu destaque desse verso está no finalzinho desse verso. Jesus disse assim: eu sou a videira, vós sois as varas, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então eu quero falar para você nesta noite, usado pelo Espírito de Deus, quero ser usado pelo Espírito de Deus para falar ao seu coração sobre a obra de Deus. Quando se trata de obra de Deus, meus irmãos e meus amigos, o próprio termo já diz, a obra de Deus. A obra não é nossa, nós não fazemos nada, a gente já falou isso aqui muitas vezes. Quem faz a obra é o próprio Deus. Se Deus quisesse, Ele faria tudo sozinho. Tem um texto que diz isso. Se Ele quisesse, Ele faria tudo sozinho. Mas Ele tem alegria, Ele tem prazer em nos usar na sua obra. Então precisamos entender que o que nós fazemos, o que nós realizamos, nada é nosso, tudo vem de Deus. Paulo ousou dizer: a minha sabedoria vem de Deus. E nesse verso, meus irmãos, verso 5 de João 15, que eu gosto demais desse verso, Jesus disse assim: eu sou a videira, vós sois as varas, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. É necessário que entendamos que o que nós fazemos, o que nós realizamos, as obras praticadas, elas devem ser o produto da ação de Deus nas nossas vidas. Aquilo que nós realizamos em prol do reino de Deus deve ser tão somente o mover do Espírito em nossas vidas, o mover do Espírito em nossos corpos, até porque para que as pessoas que nos ouvem, para que as pessoas que nos assistem possam entender que Deus está nos usando para a execução da obra que não é nossa, mas a obra que é de Deus. No final do verso 5 de João 15, porque sem mim nada podeis fazer. A gente fala muito aqui na igreja, há uma diferença muito grande, há uma distância muito grande entre as pessoas que fazem a obra sozinhas e as pessoas que são usadas por Deus para fazer a obra. É diferente. E a Bíblia nos ousa dizer que quando Jesus voltar nas nuvens dos céus com poder e grande glória, muitas pessoas vão chegar para Jesus e vão dizer: Senhor, nós fizemos tantas coisas em teu nome, fizemos milagre em teu nome, realizamos prodígios em teu nome, e na verdade fizeram em nome de Jesus, mas não com Jesus. E para essas pessoas o próprio Jesus vai dizer: eu não vos conheço, apartai-vos de mim, todos vós que praticais a iniquidade. Eu quero chamar a atenção agora dos nossos irmãos que fazem o trabalho na igreja, que executam a obra de Deus. Tenham plena consciência de que vocês sem Deus não são absolutamente nada. Se nós ousarmos fazer a obra de Deus na carne, isso não vai levar-nos a lugar nenhum. A gente tem que ter plena consciência de que nós somos movidos pelo Espírito de Deus para a realização da obra que não é nossa, mas é dele mesmo. Essa é a razão pela qual nós estamos sempre aqui apelando a cada irmão, para que a vida
de cada um de nós esteja no altar do Senhor, para que Ele possa usá-la no tempo que Ele quiser e da forma que Ele quiser. Então, na obra de Deus, nosso trabalho específico é tão somente viver segundo a vontade de Deus. Vivendo segundo a vontade de Deus, Ele nos acionará, Ele nos usará para a execução da sua própria obra, usando-nos como instrumento nas suas mãos. Quero ler para você um verso que eu gosto demais também, que fala também sobre a obra de Deus. 1 Coríntios, no capítulo 3, verso 7, diz a Bíblia assim: meus queridos irmãos e amigos, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Percebe que Paulo, ele se preocupou muito com isso. O negócio de Paulo era viver de tal forma na presença de Deus, para que ele fosse acionado pelo próprio Deus para a execução da obra que não era dele, mas do próprio Deus. E essas expressões de Paulo em 1 Coríntios 3, verso 7, de modo que nem o que planta é alguma coisa, ele está dizendo que eu e você não somos nada. Ele está dizendo também que quem rega também não é nada, mas é Deus que dá o crescimento. Na verdade, meus irmãos e meus amigos, nós precisamos entender que o segredo da realização da obra de Deus está exatamente numa vida de dependência de Deus constantemente. A gente vai encontrar isso na Bíblia inteira, toda a Bíblia. Homens de Deus, vivendo na dependência de Deus. Vivendo na dependência de Deus, Deus os acionou para a realização da obra que nunca é do homem, é sempre de Deus. Repito, Deus poderia, se quisesse, fazer tudo sozinho, mas Ele tem prazer em acionar cada um de nós e realizar a sua própria obra através de nós. Mas a nossa vida precisa estar no altar do Senhor. Ainda em 1 Coríntios, no capítulo 1, no verso 28, diz a Bíblia assim, meus irmãos: e Deus escolheu as coisas ignóbeis do mundo e as desprezadas, e as que não são, para reduzir a nada as que são. Prestemos atenção, há muitas pessoas, por que não dizer entre nós evangélicos, muitas pessoas envolvidas na obra do Senhor, mas não estão envolvidas no Senhor da obra. Isso muda categoricamente o contexto. Que Deus quer que nós entreguemos a nossa vida a Ele de corpo e alma, e através dessa entrega de vida, Ele mesmo faça a obra através de cada um de nós. Tem sido assim com você, meu irmão? Tem sido assim com você que nos assiste nesse momento, nessa noite? Você tem plena consciência que Deus tem acionado a sua vida para a realização da obra que é Ele mesmo que faz? Repito, 1 Coríntios, capítulo 1, verso 28. E Deus escolheu as coisas ignóbeis do mundo e as desprezadas, para reduzir a nada as que são. Na verdade, as que são que ele fala aqui, eu coloco aspas nisso aqui, aquelas que parecem ser, mas nunca foram nada. Porque uma pessoa que está no exercício do pecado, vivendo contrário à vontade de Deus, não pode ser acionada por Deus para a realização da obra. Deus deseja, meus irmãos e meus amigos, que os nossos corpos, que a nossa vida esteja sempre no altar, para que Deus possa usá-la para a honra e glória do nome dele mesmo. Está escrito lá em Romanos capítulo 12, verso 1 e 2: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus,
que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e ao vosso culto racional. E diz a Bíblia lá que nós não devemos conformar com esse mundo, mas devemos transformar pela renovação da nossa mente, para que experimentemos qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, o segredo da realização da obra de Deus, na verdade, é viver segundo a vontade de Deus, e o resto é resto. Ainda em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 29, Paulo continua dizendo: para que nenhum mortal se glorie na presença de Deus. Meus irmãos, um dia desse eu ouvi uma mensagem de um pastor renomado, através de um vídeo. Ele disse uma coisa muito interessante que nós vamos tentar para isso. No mínimo, uma pessoa que ousa fazer o trabalho de Deus em pecado, na arrogância, na vanglória, é idiotice. Até porque o que nós fazemos, na verdade, tudo é cópia. Tudo é cópia. O que eu estou fazendo aqui nesse momento, eu tenho que ter consciência disso. O que eu estou fazendo aqui, está tudo escrito aqui, nada é meu. Eu não tenho direito de vangloriar, eu não tenho direito de exaltar, até porque Paulo vai dizer, e nós já sabemos esse verso decorado, Romanos 11:36, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, glórias pois a ele eternamente, amém. O dia que nós vivermos dessa forma, a nossa vida vai ser melhorada, o nosso ministério vai ser abençoado, porque a nossa sabedoria não é nossa, ela vem de Deus, e é motivo de nós nos alegrarmos, é motivo de nós ficarmos felizes em saber que Deus nos aciona para a realização da sua própria obra. A obra nunca é nossa, meus irmãos e amigos, ela é a obra de Deus. Ela é a obra de Deus. Para que nenhum mortal se glorie na presença de Deus. Paulo deixou isso muito claro. As mensagens de Paulo, todas elas, tudo que Paulo escreveu, era o produto da ação de Deus na sua vida. Por isso que ele vai dizer também: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo, disse Paulo. Irmãos, as pessoas que nos ouvem, as pessoas que nos assistem, precisam olhar para nós, para os nossos corpos, para as nossas vidas, e ver nelas o retrato de Cristo. Todos nós sabemos o que está em Mateus 5,16. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Os homens do mundo, as pessoas sem Jesus, as pessoas sem salvação, as pessoas sem esperança, precisam ver em cada um de nós, servos de Deus, o fruir da luz de Jesus, o fruir da manifestação de Jesus, para que quando elas olharem para nós, vendo a luz de Jesus, elas possam glorificar não a nós, mas Jesus. É o que está em Mateus 5,16. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Paulo continua dizendo sobre a vida dele, irmãos, a vida do altar. A obra de Deus, ela tem que ser feita pelo próprio Deus, ela é feita pelo próprio Deus. Deus não aceita a obra que Ele não fez. Ainda em 1 Coríntios 2, verso 3, diz assim: eu estive convosco em fraqueza e em temor e em grande tremor, falando às suas igrejas, que ele organizava, colocava pastor, etc. E eu estive convosco em fraqueza e em temor e em grande tremor. Lembro-me
de uma palavra do pastor Delfino Eugênio Vieira, que foi pastor na Terceira Igreja Batista aqui em Itaperuna há muitos anos. E quando ele citou isso que eu vou citar para você agora, eu estava presente na igreja dele, eu coloquei aqui para não esquecer. Ele citou assim: eu tenho 40 anos de ministério. Na época tinha 40 anos, tem muito mais, hoje tem muito mais, né? Eu tenho 40 anos de ministério e tenho exatamente 40 anos que eu tremo e temo diante das igrejas de Deus. Paulo falou exatamente isso. Meus irmãos, é com todos nós. A obra de Deus é desafiadora, ela não é fácil fazer. Não é fácil fazer a obra de Deus, não é fácil. Então nós precisamos ter plena consciência. Seja aquela parte mais simples na igreja, na obra, eu tenho que ter plena consciência. E eu tenho que estar aqui tomado pelo Espírito Santo, porque eu não quero agir sozinho, eu não quero isso. Tocando um violão, tocando um teclado, tocando a bateria, entregando o seu dízimo, entregando as suas ofertas, lendo a Bíblia, orando. Nós precisamos entender que o Espírito precisa nos mover. 1 Coríntios, capítulo 2, verso 4, Paulo disse assim: irmãos e amigos, a minha linguagem e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, ou de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito do poder. Paulo preocupava muito com isso. A minha vida precisa estar no altar. Eu me lembro que o pastor Elias de Souza Molino falava muito isso no seu ministério lá em Espera Feliz, durante os 10 anos de ministério dele lá. Ele citava muito essa frase: a nossa vida precisa estar no altar do Senhor. Se a nossa vida não estiver no altar do Senhor, nós estamos impossibilitados de realizar a obra dele. Voltando lá em João, capítulo 15, verso 5, finalzinho do verso: sem mim nada podeis fazer. Trocando isso aqui em miúdos, Jesus está dizendo assim: olha, eu não aceito obras que eu não fiz. Obras que eu não fiz está fora de cogitação. E essa é a razão pela qual ele vai dizer lá em todo o sinótico, né? Quando ele voltar nas nuvens dos céus com poder e grande glória, colocará uma porção à sua direita e a outra porção à sua esquerda, e vai dizer aos que tiverem à sua direita: vinde bendito de meu Pai, possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E vai dizer: aqueles que fizeram muita coisa em nome dele, ide malditos para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Meus irmãos, tem muita gente brincando de reino de Deus, muita gente brincando com a obra de Deus, achando que Deus é boneco. Com Deus não se brinca. A Bíblia diz assim: Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, isso também se fará. E a Bíblia continua dizendo sobre a obra de Deus, irmãos. A gente falou aqui, verso 29 de 1 Coríntios capítulo 1: para que nenhum mortal se glorie na presença de Deus. Quantas pessoas batendo no peito: olha, eu sou isso, eu sou aquilo, que eu falo melhor, que eu prego melhor, que eu tenho a cultura elevada, que eu tenho tantos diplomas, etc. tal. E eu vou dizer o mesmo que Paulo disse: nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas é Deus quem faz tudo, Ele que dá o crescimento. Meus irmãos e meus amigos, nós precisamos nos humilhar,
debaixo da potente mão de Deus. É isso que Pedro ensinou. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que no tempo de Deus Ele vos exalte. Que tipo de obra tem sido a sua? Como tem sido a sua postura diante de um Deus soberano, diante de um Deus sobrenatural, diante de um Deus criador do céu e da terra, diante de um Deus infinito? Você vai fazer algo de qualquer maneira? Está escrito assim na Bíblia, meus irmãos: malditos aqueles que fizerem a obra do Senhor fraudulentamente. Maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. E se você pegar o contexto lá, você vai ver que são as pessoas que fazem a obra do Senhor com o corpo no pecado. Enquanto a Bíblia manda que nós mortifiquemos os nossos corpos mortais, para que Jesus, através da mortificação do nosso corpo, o acione para a realização da sua obra. Em 2 Coríntios, capítulo 12, verso 12, gosto demais desse texto, de todo o texto, mas eu especifiquei aqui o verso 12. Paulo fala assim: os sinais do meu apostolado foram de fato operados entre vós, com toda paciência, por sinais, prodígios e milagres. Vejam bem, Paulo está dizendo que o apostolado dele entre os cristãos de Corinto, das suas igrejas, eles foram de fato operados entre as pessoas que ele ali trabalhava, por intermédio de sinais vindos de Deus. Não eram sinais de Paulo, eram sinais de Deus em Paulo. Os prodígios não eram de Paulo, eram os prodígios de Deus em Paulo. Os milagres não eram de Paulo, eram os milagres de Jesus na vida de Paulo. Gosto demais, meus irmãos, de Lucas, capítulo 8, verso 18. A gente está sempre citando esse verso aqui na igreja, porque eu gosto muito dele. Eu acho que ele fala muito ao nosso coração. Está escrito assim: vede, pois, como ouvis. Porque a qualquer que tiver, lhe será dado. E a qualquer que não tiver, até o que parece ter, será tirado. Então, essa expressão final de Lucas 8, 18, até o que parece ter, lhe será tirado. São aquelas pessoas que estão nas nossas igrejas, que estão no meio do Evangelho, que falam de Jesus, que proclamam Jesus, que falam do Espírito Santo, que falam do Pai, que realizam as obras de Deus, mas nunca estiveram com Deus. Nunca tiveram uma experiência genuína com Deus. Esse trabalho é repugnante, esse trabalho é questionador. Esse trabalho não é o trabalho de Deus, é o trabalho das pessoas. Vede, pois, como vis, Lucas 8, 18, porque a qualquer que tiver lhe será dado, e a qualquer que não tiver, até o que parece ter, será tirado. Lembra daquele sermão que a gente pregou um dia desse aqui, um domingo desse aí, sobre Caim e Abel? Então, se você olhar a parte humana de Caim e Abel, todos os dois ofertaram. Diz a Bíblia que Caim trouxe uma oferta ao Senhor, mas não para o Senhor. A oferta de Caim foi o produto da sua vida pecaminosa perante Deus. Por isso que a Bíblia é categórica dizer que a oferta de Caim não foi aceita, assim como ele não foi aceito. Deus não atentou nem para Caim, nem para a sua oferta, porque o segredo está no homem, irmãos, não naquilo que o homem faz. Aquilo que nós fazemos, se não for produto da manifestação de Deus, não vale nada. Portanto, você e eu, todos nós, a nossa única obra é a seguinte: acreditar em Deus de verdade e viver com Ele. Essa é a obra nossa.
e através dessa obra, de acreditar nele, e viver em função dele, e adorá-lo de todo o coração, ele vai nos acionar para a realização das outras obras. Então, meus irmãos, é necessário entendermos que para a realização da obra de Deus, é necessário fazer uma coisa só: é acreditar em Jesus. Quando a Bíblia fala acreditar em Jesus, crer em Jesus, ela está dizendo num assumir de vida com Jesus, e não com as suas coisas. Primeiramente se assume um compromisso com Jesus. Você entrega a sua vida pela fé a Jesus. Você vive para Jesus. Você adora a Jesus. Você ama Jesus. Você venera a Jesus. E através dessa comunhão sua com Jesus, dessa comunhão nossa com Jesus, Ele vai, repetindo o que eu já disse que muitas vezes, Ele vai nos acionar, nos tomar, apoderar de nós e realizar a obra que não é nossa, mas é dele. E eu estou indo para o final, meus irmãos e meus amigos. Quero perguntar para você: quando você entrega o seu dízimo, você tem consciência que você está fazendo a obra de Deus? Quando você entrega as suas ofertas, você tem consciência que você está sendo movido pelo Espírito de Deus? Se você não tiver consciência disso, você não vai fazer. Se você não tiver consciência que você é um instrumento de Deus, você não vai fazer nada para Ele. E quando fizer, vai dar errado. Quando você lê a Bíblia, você tem consciência que é o mover do Espírito na sua vida. Não é o que a Bíblia diz? Está no Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medite de dia e de noite. Esse prazer vem do próprio Deus. É o mover de Deus na nossa vida ao meditarmos na sua palavra. Quando você vai orar, você sente o mover do Espírito na sua vida. Então entendamos isso essa noite, meus irmãos e meus amigos. Nós não fazemos nada. Quem faz é o próprio Deus. Quem faz é o próprio Deus. E eu quero te dar um tempinho para você abrir sua Bíblia, onde você estiver agora. Prestem atenção nos dizeres de Jesus desse texto. Estou chegando no final do meu compromisso dessa noite. João 6, 28 e 29 diz assim a palavra do nosso Deus. Vou ler nessa versão aqui, que ela é um tanto diferente das demais. Perguntaram-lhe então: que faremos para realizar as obras de Deus? Jesus lhe respondeu no singular: as obras de Deus, ou a obra de Deus é esta. Por que ele responde no singular? Porque a obra de Deus é uma só, meus irmãos. Observe a pergunta. Perguntaram então: o que faremos para realizarmos as obras? No plural, de Deus. Jesus lhes respondeu: a obra de Deus é esta, que crede naquele que Ele enviou. Eu quero fechar minha palavra nessa noite, irmãos, dizendo a você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, todos que nos ouvem, que a obra de Deus em relação a nós é uma só: é acreditar em Jesus como o nosso único Senhor, como o Senhor absoluto da nossa vida, viver para Ele, adorá-lo de todo o coração, de toda a nossa alma. Aí então nós estaremos preparados para que através de nós Ele mesmo realize a sua obra através das nossas vidas. Para fechar, você precisa saber que você é um instrumento nas mãos do Senhor. Eu preciso saber disso. É claro que eu não vou fazer o que muitas pessoas fazem. Cada um tem a sua fé, o seu grau de fé. Mas eu preciso entender que aquilo que Deus quer fazer da minha vida depende da minha vida no altar.
com você a mesma coisa. Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe, meu amigo. Que Deus possa aplicar essa palavra do seu coração, não a minha palavra, mas a palavra da Bíblia, a palavra de Deus, porque ela é viva e eficaz. Não a minha palavra não é viva e eficaz, mas a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela produz efeitos na vida de todo aquele que crê, na vida de todo aquele que realmente entregou, ou daqueles que entregaram as suas vidas de corpo e alma nas mãos de Jesus, Senhor absoluto do céu e da terra. Confiemos em Jesus e Ele há de fazer nas nossas vidas coisas grandes e ocultas que nós não sabemos. Vamos orar, fechando o nosso compromisso nesse momento, porque o culto ainda continua. Eu queria que você ajoelhasse onde você estivesse agora. Se você puder ajoelhar nesse momento, eu gostaria de terminar o culto orando de joelho com você. Ok? Eu também vou ajoelhar para fechar o nosso compromisso nesse momento. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós estamos aqui em nome de Jesus para agradecer porque a sua palavra é viva e eficaz. Nosso Deus, agradecer porque ela tem falado muito aos nossos corações. Que nós tenhamos, ó Deus, uma vida no altar do Senhor, para que o Senhor possa acioná-la, o nosso Deus, para exaltação e glorificação do teu nome. E ao Senhor Jesus toda a honra e toda a glória. Livra-nos, ó Deus, do mal, acrescenta a nossa fé em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Esses
fui criada num lar católico, cresci, fui ensinada ali, mas eu nunca me adaptei com as disciplinas, com certas coisas, mas sempre frequentei. Fui criada também num lar muito agressivo, muito abusivo, e no qual fui crescendo, cada dia que passava, aquilo me incomodava mais, me fazia mais mal, porque nem amigos eu podia ter, e tudo que eu fazia era motivo de estar atrapalhando, de estar num lugar que não era adequado para mim. E eu fui crescendo com aquilo, fui crescendo. E quando eu peguei certa idade, de passar aquilo tudo, eu fiquei depressiva. Aí logo depois eu melhorei e comecei a ficar agressiva, ficar rebelde, porque era aquilo que eu vivia. Então eu não tinha outra coisa para aprender a não ser a agressividade. Então tudo que eu ia fazer, se alguém ia falar comigo, alguma coisa, eu já estava armada para poder responder, e aquilo me incomodava, porque aquele não era meu jeito. Eu sempre fui alegre, sempre fui brincalhona, mas aquilo me fez, aquela situação me fez ficar assim. E com o passar do tempo, eu fui ficando rebelde, fui saindo, fazendo as coisas. Sim, cheguei a beber um pouco, mas não é aquela coisa que me agradava. Era tipo assim, as pessoas falavam que aquilo fazia bem, né? Pra esquecer as coisas, aí a gente ia acabar fazendo. Mas aquilo também não me fez entrar naquela vida, porque eu sempre soube que não era aquilo que eu queria. E eu sempre ia na igreja evangélica com a ex-esposa do meu primo, no qual eu gostava muito. Hoje, e aquilo não me pertencia. Aí eu conheci meu marido e ele me fez, com a graça de Deus, ele me fez enxergar que eu precisava mudar de vida, mas também não me forçou a nada. Ele me trouxe à igreja, eu gostei muito e continuei frequentando. Aqui eu senti uma igreja muito boa, uma igreja que prega a palavra, e aquilo foi tocando meu coração, fui conhecendo, fui vendo que era aquilo que eu queria, e então eu fui fui frequentando cada vez mais. Aí cheguei numa parte, fui falar com minha família que eu iria ser batizada na igreja, que eu decidi. Chegaram para mim e até falaram comigo que se eu não gostasse, eu poderia voltar para a igreja que eu frequentava. Só que eu falei que eu estava feliz na minha decisão e era aquilo que eu queria. E no dia 24 de agosto, no culto que teve, eu aceitei, eu fui batizada e foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Antes de eu me batizar, eu vi que, antes de eu aceitar Jesus, eu vi que eu precisava muito, já que eu ia reconstruir uma família, eu precisava muito entregar meu coração a Deus. E nesse dia, eu vim ao culto, foi até um Dia das Mães. O pastor, pregando a palavra, ele pegou e falou
conversando as coisas, que a gente não deveria ter mágoas, não deveria ter outras coisas. E aquilo foi tocando meu coração, eu fui sentindo um conforto muito grande. Hoje eu sou uma pessoa diferente, eu tenho minha família, tenho meu esposo, tenho minhas filhas. Graças a Deus são bênçãos na minha vida. E eu quero cada dia mais poder fazer parte, poder andar com Cristo cada dia mais. Porque foi o que eu decidi para mim e graças a Deus eu pude ter minhas filhas já na presença de Deus e que minhas filhas possam crescer na presença de Deus. Nas minhas orações todos os dias eu falo com Deus que minhas filhas são dele, ele me emprestou, né, para que eu possa criar aqui e peço também que ele nos dê força, sabedoria para poder ensinar elas no caminho certo, que o melhor caminho é o lado de Cristo, que elas possam crescer sempre na presença de Deus. E eu batizei dia 24 de agosto de 2014. Eu sou Daniele, sou membro da 10ª Igreja Batista, estou aos pés de Cristo e estou no melhor lugar do mundo. Bem diferente das histórias que eu ouvi, a minha história teve um começo no fim. Quando o inferno pensou ter vencido, Jesus tomou a chave que me fez cativo. E esse amor perfeito me fez entender que diferente das histórias de TV, na minha história, Cristo é o mocinho e na vida real, o maior vilão sou eu. Ganhar o mundo e perder a mim, estar no caminho e não chegar ao fim. Na minha luta do meu eu contra mim mesmo, os meus gigantes são os meus próprios desejos e o que sai contamina mais do que entrou. Só Deus sabe o perigo de um homem sem amor. Olhar pra cruz é como olhar para um espelho, reflete a glória que revela os meus defeitos. Na vida real, o maior vilão sou eu. Na vida real, o maior vilão sou eu. E esse amor perfeito me fez entender que diferente das histórias de TV, na minha história, Cristo é o mocinho. Na vida real, o maior vilão sou eu. Ganhar o mundo e perder a mim, estar no caminho e não chegar ao fim. Na minha luta do meu eu contra mim
Meus irmãos, pela graça de Deus, chegamos ao final de mais um culto realizado por intermédio da 10ª Igreja Batista Itaperuna. Queremos agradecer todos que nos assistiram, todos que nos ouviram. Que Deus possa abençoar cada um de vocês, cada um de nós. Que nós tenhamos uma semana abençoada e preparatória para o próximo domingo, se Deus quiser. Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar, fechando o nosso culto. Nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado por tudo que aconteceu essa noite. Que o Senhor seja honrado, que o Senhor seja glorificado por intermédio da nossa vida. Santo Deus, livra-nos de todo mal, abençoa a nossa semana. Todas as coisas que acontecerem sejam para a honra e glória do teu santo nome. Muito obrigado por tudo, ó nosso Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Ajudar a sua igreja a alcançar mais seguidores no canal do YouTube é muito simples. Vamos lá? Acesse o site youtube.com. Digite o nome da igreja. Clique no botão inscreva-se e pronto! Ative também o sino de notificação para você sempre saber quando um novo vídeo for postado ou quando o culto estiver online. Compartilhe este vídeo com seus amigos e vamos juntos mobilizar novos inscritos.